Tenho estado a jogar um dos exclusivos da Xbox no Game Pass, South of Midnight, e tenho aqui algumas impressões que quero falar sobre o jogo, mas no final quero fazer aqui um balanço, o que é que se passa com os AAA da Microsoft, ou da Xbox, como quiserem chamar. O mais recente que eu tive a jogar antes de South of Midnight foi a Void, o novo jogo, o novo RPG da Obsidian, e aquilo que eu fico a pensar é, temos sempre algumas expectativas elevadas com os anúncios da Microsoft, mas depois os jogos, infelizmente, deixam muito a desejar. Ou pelo menos não são aqueles AAAs, aqueles jogos que se tivéssemos que comprar para adquirir uma consola exclusiva da Xbox, ficaria muito a desejar. E portanto, penso que a política da Microsoft neste momento não é investir nos grandes AAAs, não quer dizer que não tenham. Temos aí o Doom, que vai sair a dia 15 de maio, o Doom The Dark Ages, que é um dos, se calhar, o melhor jogo do ano que a Microsoft vai lançar este ano, pelo menos se não olharmos para o calendário definido, porque a Microsoft nunca define calendários. Há sempre vários jogos em produção, temos 20 estúdios a produzir jogos, mas depois quando é que os jogos saem, nunca sabemos. E malta, andamos nisto, não desde o ano passado, nem desde há 2 anos, mas sim há vários anos, começando pela estratégica da Microsoft de adquirir vários estúdios, como foi naquela famoso ano de 2018. Dou-vos o exemplo deste South do Midnight, esteve 7 anos em produção, malta. O estúdio foi adquirido em 2018 e não lançou nenhum jogo. É o primeiro jogo que está a lançar 7 anos depois. Se o jogo estava em produção antes de ser adquirido, provavelmente, mas é como vos digo, 7 anos de produção para um estúdio que lança um Double A que deixa assim um bocadinho a desejar, e é isso que vamos falar aqui uns minutinhos antes de passarmos então aos jogos. Fazer aqui uma vista geral, o que é que está no panorama da Xbox ou no Game Pass, como quiserem, de jogos dos títulos internos da Microsoft. Já sabes, se gostaste deste vídeo, deixa um like para apoiar. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve, porque queremos chegar aos 1000 subscritos. Vamos ver se conseguimos chegar até ao final do ano, seria ótimo. Começando então pelo South of Midnight, que era um jogo que eu queria jogar muito desde que foi apresentado. O trailer conquistou-me pela sua estética, obviamente, aquilo que prometia de uma história diferente. E o jogo, eu estou neste momento no 8º capítulo, mais ou menos a meio. É um jogo que, reparem, com tantos anos em produção, oferece uma experiência de menos de 10 horas. Portanto, seria de esperar que um estúdio que é um estúdio indie, acaba por ser um jogo com mais capital, digamos assim, pelo boost que a Microsoft poderia ter dado à Compulsion, mas este é um estúdio que este é o terceiro jogo, o terceiro grande jogo que o estúdio nos oferece, e acaba sempre por ficar um bocadinho a desejar. Tivemos o anterior We Happy Few, que prometia bastante uma experiência tipo BioShock, e mesmo o primeiro Contrast era um jogo de plataformas em que jogava com a sombra e com a personagem, bastante engraçado, e obviamente um jogo completamente indie na altura em que ele foi então revelado. Então, o que é que temos? Porque é que este jogo, este novo South of Midnight, deixa a desejar? Para já, a jogabilidade. A jogabilidade é banal, não apresenta nada de novo, é uma experiência completamente linear, o que não é nada de mal, para mim não me fazia confusão, mas é um jogo que não introduz nenhuma mecânica que seja memorável. Temos wall jumping, double jumping, sei lá, andar a atravessar, a baloiçar, digamos assim, pelos cenários. Não há nada da jogabilidade que seja realmente refrescante, e é bastante limitado. O Ricardo estava a falar nisso outro dia no podcast e tem toda a razão. Vais ali, saltas para uma plataforma, quer dizer, o jogo não tem desafio nenhum, ainda por cima é um jogo linear. Temos um guia, quer dizer, nem sequer há ase para nos perdermos um bocadinho para explorar. Não, o jogo tem um guia, vens por aqui, vais e acabas a história assim. Obviamente, o pior disso nem é essa jogabilidade linear, é assim, os combates são terríveis. Há muita gente que diz, os combates deixam muito a desejar, são repetitivos. Os jogos não é só repetitivo, além de serem repetitivos, os inimigos são praticamente todos iguais. O jogo quer dizer, temos um único golpe, basicamente, mais algumas habilidades muito básicas, deixa muito a desejar. E portanto, só isto para mim era o suficiente para abandonar um jogo na primeira meia hora, 1 hora de jogo. Não foi o caso. Eu quero acabar de jogo porque tem, em primeiro lugar, uma história bastante curiosa, uma inspiração de cenários, para já, grafismo lindíssimo, com animações em stop motion. Isso estava presente no título, no trailer, e foi isso uma das coisas que me fez querer muito seguir este jogo. Mas depois temos uma inspiração, sei lá, desde a Alice no País das Maravilhas, temos muito de fábulas de La Fontaine, que vemos animais a viverem em pequenas cavernas, mas com as mesinhas, e podemos espreitar lá para dentro. Portanto, está muito engraçado esta mistura de stop motion ali com um ar também das obras de animação de Tim Burton. Lá está o stop motion, como eu disse, e portanto
Em termos gráficos, o jogo é brilhante. É um jogo artisticamente muito giro, e tenho uma pena que se tenha desperdiçado. Lá está, decisões de tantos anos para fazer um jogo que em si deixa muito a desejar, mas é lindíssimo. E a completar os visuais, temos então uma banda sonora de luxo, uma banda sonora que eu acredito tenha sido composta, e estamos a falar, não é só instrumental, mas vocalizado. Em que há muitos momentos em que a música está coordenada com a ação e está a ser, basicamente, se tiverem atenção à letra, está a ser narrado muito das coisas que estamos a fazer no jogo, e isso está brilhante. Portanto, artisticamente é um jogo que vale a pena jogar, e é isso que me está a fazer com que eu vá até ao fim. E temos também os combates com os bosses, que me parecem um desperdício, que são lindíssimos. Os bosses que me têm apresentado, grandes criaturas com 3 transformações, não quer dizer que sejam realmente muito desafiantes, mas são pelo menos uma lefada de ar fresco naquilo que é os combates medíocres deste tipo em geral. Acrescentando-se isso, temos então um leque de personagens também muito interessante, começando pela Hazel, que é a nossa protagonista, personagem lindíssima, mais uma vez um desperdício, não só em termos de design da personagem, como o seu guarda-roupa é brutalíssimo, e depois outras personagens, quando nos vamos cruzando, também estão muito boas. Tudo o resto do jogo, portanto, é bastante medíocre. O ambiente, como eu disse, baseado ali no sul dos Estados Unidos, Nova Orleans, muito a ver com a inundação, que tem um impacto na história muito grande. E pronto. Isto é uma mini análise dentro deste blog que eu queria vos falar no estado geral. Isto para vos dizer que dos jogos que mais esperamos do catálogo da Microsoft, eu já não tenho esperança que vá ser surpreendido. Por exemplo, o Doom é, como eu disse, Dark Ages promete ser um FPS sólido naquilo que a ID Software nos tem oferecido. Os outros 2, desde esta nova geração de jogos Doom, são completamente brutais. Lá está, não são surpreendentes, porque tenho a certeza que não vão falhar. Vai ser aquilo que a gente quer de um jogo Doom desta nova geração. Estou a falar de separar um bocadinho, porque o Doom teve desaparecido durante muitos anos e depois regressou em força com o ID já, não sei, também da Bethesda, e depois neste caso da Xbox. Eu pergunto-me o que é que os estúdios da Microsoft andam a fazer para demorarem tanto tempo a desenvolver os jogos. Não temos datas. Será que falta ali uma direção, um general manager que organize todos os estúdios, como temos o caso da PlayStation? Obviamente que esse trabalho seria feito pelo Phil Spencer, pela diretora da Xbox, agora não me recordo o nome, a Sarah Bond, e portanto, mas falta-lhes ali uma mão pesada, que é Estúdio X, estás a fazer que jogo, quando é que vais lançar? Lança o jogo, não estejam só a pensar, precisamos mais dinheiro, precisamos mais tempo, precisamos se calhar de mais pessoas. Eu não sei como é que isso é gerido internamente, mas parece-me que haver uma falta de uma direção, de uma estratégia. Como por exemplo a Nintendo tem ou teve os seus estúdios internos a debitar praticamente um jogo grande mensalmente durante muito tempo na Switch, e quando não consegue lançar um jogo interno tem boas parcerias com third parties para lançar e colmatar, digamos assim, essa necessidade de todos os meses termos um bom jogo para apresentar na plataforma. Não quer dizer que seja excelente, mas pronto, pelo menos um jogo esperado. E olhando para o catálogo do Game Pass, os jogos vão surgindo, third party, jogos indie, jogos AA, aqui e ali, jogos mais antigos, jogos novos, como é o caso dos first parties, mas é uma falta de um compromisso em que temos se calhar um cartaz com alguns títulos onde se diz brevemente vai chegar ao Game Pass. Ok, ficamos entusiasmados, olha, vamos ter estes jogos num serviço que eu defendo, e atenção, não estou a dizer com isto que o serviço Game Pass é mau, faz muita falta no mercado, e isso está obviamente a gerar, está a transformar aquilo que vai ser o nosso consumo no futuro, mas isso obviamente que é assunto que já debatemos e temos tempo de debater noutros tipos de blogs. E então aquilo que eu queria dizer é que me falta, sei lá, chegar ao fim do ano, eu que sou consumidor, imaginem, de Xbox, minha consola Xbox, ou os sítios onde eu jogo os jogos do Game Pass no PC, por exemplo, e fazer um plano. O que é que eu não, imaginem, não tenho Nintendo, não tenho PlayStation, só tenho Xbox, sou um jogador de Xbox. Como jogador de Xbox, eu não sinto que haja um calendário de lançamentos à vista. E podemos fazer aqui um exercício. O novo jogo mais recente, obviamente, foi o Salt of Midnight, como já falámos, este mês de abril. Temos então o Doom a 15 de maio. E depois estive a ver o calendário dos jogos, digamos, exclusivos para o Game Pass. Alguns deles nem sequer são first party. Tenho aqui na lista, por exemplo, o Towerborn, que é um jogo de ação RPG co-op da Stoic Studio, que é um estúdio independente, nem sequer pertence à família da Xbox. Vocês conhecem provavelmente da Banner Saga. E isto é uma parceria, um jogo que sai
em setembro. Temos o The Otherworld 2 e acho que a Obsidian no meio disto tudo ainda é o estúdio, bem ou mal, desde que foi adquirido, mais produtivo. Eles dão 10-0 a qualquer outro estúdio da família. Lançaram ainda agora o Void, como eu disse, mas lá está. É memorável? Não, já ninguém fala do jogo. Quer dizer, era o jogo se calhar com mais hype de todo o catálogo da Xbox. E se olharmos agora, é um RPG banalíssimo, um RPG que lá está, para mim está dentro da mesma base de um Otherworlds 2 que vai sair também bastante em breve. Neste caso, um é de fantasia medieval, este é de ficção científica. Eu não sou fã do primeiro Otherworlds, sou suspeito. Há quem goste muito, obviamente, do jogo, e esta sequela vai ser bem recebida. Mas lá está. Parabéns para o estúdio, bastante produtivo ainda por cima a fazer jogos RPG, mas lá está, ele já tem uma fórmula, ele já tem uma mecânica. Isto basicamente, a meu ver, é um Void, é um Otherworld com skins diferentes, com toda obviamente liberdade daquilo que eu estou a dizer, mas percebem o que eu estou a dizer? A mecânica base, o motor do jogo está lá. Se eles fossem fazer o próximo Fallout, como já fizeram no passado, está lá, eles têm obviamente a estrutura deles e por isso é que também são bem produtivos. E isso dou os parabéns ao Obsidian, obviamente. Não quer dizer que os jogos deles sejam maus, são bastante bons até. A mim pessoalmente não me clicam. Temos outra parceria, Ninja Gaiden 4, que é um clássico já desde a Xbox One, que a série desta nova geração, portanto não estamos a falar dos Ninja Gaiden 2D, dos jogos de plataformas, estamos a falar que eles vão lançar um remake, ou um remaster, ou um reboot dessa série de plataformas, mas tem um Ninja Gaiden 4 a chegar, portanto, em exclusivo à partida à Xbox. Portanto, parceria mais uma vez que a Team Ninja, não tem nada a ver com o estúdio interno da Microsoft. Temos um estúdio que eu gosto bastante, a Exile Entertainment, basicamente fazem RPGs por turnos. Eles têm um próximo jogo chamado Clockwork Revolution, mais uma vez não tenho a certeza de data, portanto eles têm um jogo futurista, steampunk. Se olharem para o trailer, bebe muita inspiração em BioShock Infinite, portanto com aquele tom RPG que eles sabem fazer bastante bem. Depois temos 2 estúdios internos de Coalition que está a fazer o Gears of War E-Day. Há quantos anos é que não temos um jogo de Gears of War, malta? Portanto, isto vai ser uma prequela da série, um jogo bastante. Eu, como jogador Xbox, queria muito este Gears of War. Quando vai sair? Não sabemos, está em produção, fica aí sossegado que um dia há de ser. E depois temos Perfect Dark, portanto mais uma vez um estúdio interno da The Initiative, e este é basicamente um reboot de outro reboot, portanto já é o terceiro reboot que este Perfect Dark já tinha sido lançado pela Rare como um reboot na 360, se bem vocês bem se lembram. Por sua vez, esse jogo da Xbox 360 era um reboot de um jogo da Rare ainda dos tempos da Nintendo 64. Portanto, 2 jogos com identidade própria, sobretudo o Gears of War. Halo, nem sabemos o que é que se está a fazer. Tem havido problemas internos. Foi criado agora um novo estúdio para fazerem o Halo, porque a 343 Industries explodiu, não se sabe o que é que se está a passar agora. Eles agora passaram-se a chamar Halo Studios. E temos pergunto eu, o que é que a Rare anda a fazer? E aqui está outra surpresa. Obviamente que a Rare já está longe de ser aquilo que era nos tempos da Nintendo e também no início dos tempos da Xbox. Para vocês terem uma ideia, eu adoro, um dos meus jogos favoritos da Rare é o Conquer Live in Reload, que era um remake do Conquer First Day da Nintendo 64, e eu joguei na primeira Xbox e acho que era um jogo lindíssimo de plataformas, um super humor brutal. Quem se lembra do combate com o Cocó Tenor do Conquer sabe do que eu estou a dizer. Um jogo brutal. The great mighty Pooh, and I am going to throw my shit at you. A huge supply of teach comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Não há Conkers, eles estão a fazer um jogo chamado Everwild, que é um jogo que tem sido apresentado, portanto é um jogo de aventura, de ação, mas malta, o jogo está a ser produzido desde 2014 com diversas transformações. Portanto, são 12 anos para a Rare nos apresentar um novo IP, que eu acho estupidamente exagerado. E portanto, vamos olhar aqui para 2 universos. Portanto, dentro da galáxia que é a Microsoft / Xbox, a galáxia, temos 2
universos chamados de um lado Bethesda, do outro lado Activision. E malta, mais uma vez, o que é que temos desses estúdios? Tivemos obviamente Starfield, estamos à espera do Elder Scrolls, eventualmente um Fallout, mas isto são datas, quando é que eles vão lançar jogos? Não fazemos ideia. Portanto, da Bethesda não sabemos o que é que vem daí. E depois temos então a Activision. Se fizerem uma pesquisa, próximos jogos da Activision, provavelmente vão receber a indicação de que eles estão a fazer o próximo Call of Duty, fala-se do próximo Black Ops, como se fala do próximo Modern Warfare. Não interessa, há de ser anunciado. Já sabemos que ali para outubro, novembro vamos ter um novo Call of Duty, e isso daí é sagrado. Activision, o que é que vamos ter mais? Ok, vai chegar em breve ao Game Pass, lá está, Day One, o próximo Tony Hawk. Não é o próximo, é assim o remaster do 3 e do 4, remaster, reboot, remake, quiserem chamar. Mas onde é que estão os clássicos que Phil Spencer dizia que queria recuperar da Activision? Não sabemos, nem Crash, nem Spyro, nem... Se bem que o Spyro obviamente era da Sony, mas pronto, visto que o Skylanders herdou essa personagem. Mas temos muita coisa da Activision que poderia ser feita, sobretudo os seus estúdios internos continuam a estar focados e concentrados em Call of Duty. Eu estava aqui a ver e tirei um quadro diretamente do Wikipedia, vale o que vale, mas para vocês terem uma ideia, The Coalition está de volta do Gears of War. Quando é que vai sair? Não sabemos. Sabemos que há um jogo que foi anunciado com um teaser. Obviamente estamos todos à espera. Depois temos a Compulsion Games, adquirida em 2018. Lançaram finalmente o seu primeiro jogo desde a aquisição, South of Midnight, está arrumado. A Double Fine também começou ali bem quando foi adquirida em 2019. Fizeram o Psychonauts 2. Mas o que é que eles têm feito atualmente? Não sabemos. Halo Studios, como eu disse, há de estar a lançar o próximo Halo, algures, não sabemos quando. Temos a The Initiative, como eu disse, a fazer Perfect Dark. A Exile Entertainment vai lançar finalmente o seu primeiro jogo, desde que foi adquirido em 2018, o Clockwork Revolution, que também falei aqui ao bocado. Temos a Mojang Studios, que malta não sabe fazer mais nada senão Minecraft, e está muito bem, está na berra, continua a dar frutos, não é preciso fazer mais nada, é o estúdio de Minecraft, está-se bem. Temos então a Ninja Theory, que lançaram recentemente Hellblade 2, acho que é um dos estúdios maior desperdiçados, que são tecnicamente brilhantes. Eles até estão a fazer tecnologia com a Xbox relacionada com inteligência artificial. Portanto, é um estúdio muito mal aproveitado, a meu ver. Deviam estar a fazer projetos concretos, cinematográficos, daqueles jogos AAA que gostaríamos de ter, mas não, andam a fazer, lá está, Hellblade 2, um jogo que se acaba em 6 horas, um jogo cinematográfico, mas muito scope, muito limitado. Depois temos a Obsidian, como eu disse, aí eu não tenho razão de queixa da Obsidian, gosto ou não do estúdio, dos RPGs deles, eles têm lançado, sei lá, o Pertinent, já fizeram Grounded, que é um jogo de survival, que também não tem nada a ver com eles, lançaram o Other Worlds, ainda foi nos tempos da Take-Two, do catálogo da Take-Two, e eles têm então agora, como eu disse, o Avoid, e vão lançar agora o Other Worlds 2, portanto é um estúdio que se esperaria que os outros todos tivessem este tipo de energia para lançar jogos esporadicamente. Depois temos a Playground Games, que para mim é das maiores polémicas. Mais uma vez, estúdio de 2018, responsável pela série Forza Horizon. Lançaram Forza Horizon 5, que é um jogo brilhante, de cá com um sandbox brutalíssimo, que ainda hoje a malta joga, apesar de terem cortado com os conteúdos semanais. Vai ser na PlayStation 5, lá está, um dos jogos que vai saltar para o outro lado e que os jogadores da PlayStation vão adorar. O que é que eles estão a fazer no futuro? Fable. Não sei por que razão é que o estúdio que sempre fez jogos de carros vai fazer agora um RPG, ainda por cima uma das joias da coroa, digamos assim, do universo Xbox, que é o Fable, do nosso querido Peter Molyneux, dos tempos da Lionhead Studios, que já não existe, e portanto vamos ver o que é que vai sair daqui, mas este estúdio já perdeu a liderança, mas não digo que seja uma concha vazia, mas perdeu muita gente que fez de Forza Horizon um grande sucesso. Vamos ver o que é que eles vão fazer em Fable. Temos a Rare, que já falei, portanto eles têm lançado alguns clássicos e obviamente Everwild, um jogo que está em produção há muito tempo. Depois temos a Turn 10 Studios, que perdeu aqui um bocado a embalagem, o estúdio principal do Forza Horizon, portanto Forza Horizon, a série de simulação,
têm estado bastante inconsistentes, não têm lançado, provavelmente até, ainda bem, não lançam um jogo anualmente, mas já não há assim um Forza Motorsport no horizonte que eu saiba. Eventualmente estão a fazer jogos de condução, vendem bastante, quando são bem feitos, e este estúdio é bastante bom, mas também lá está. O que é que eles estão a fazer neste momento? O que é que se espera deles? Posso estar enganado e posso estar a ser injusto, malta. É um exercício mais mental do que propriamente prático. O que é que eles nos estão a entregar? Depois temos a Undead Labs, mais um estúdio que foi adquirido em 2018 e reparem, eles não lançaram nada. Para quem não sabe, fazem aqueles jogos de sobrevivência, o State of Decay, jogos de zombies. Fala-se que eles estão a fazer o State of Decay 3, mas não sabemos nada sobre eles. Depois temos um estúdio, World's Edge, que está encarregue do Age of Empires. Lançaram recentemente mais uma versão do Age of Empires, mas pronto, é um estúdio que me passa ao lado. E eu não sei se esta lista está completa de estúdios ou não. Eu creio que está aqui a faltar qualquer coisa, mas pronto. Digam-me, deste resumo, se eu tivesse que fazer um plano de lançamentos de jogos, o que é que eu teria aqui? Tenho aqui vários nomes, sem planos, sem se conseguir perceber qual é que é a estratégia da Microsoft, seja para os estúdios grandes, seja para os mais pequenos. E eu acho que está a haver aqui uma falta de mão firme da direção da Xbox Studios, e eu sei por experiência que se a Microsoft, a divisão de gaming, é pinners para eles, que eles possam estar de uma forma limitados, mas obviamente que o gaming é importante para a indústria, é importante para a Microsoft manter-se no gaming, mas acredito que se as coisas não resultarem, cabeças rolam, estúdios fecham, eles não têm problemas nenhuns em fechar estúdios. Aliás, a Microsoft é um dos cemitérios de estúdios que existem, basta olhar para o histórico deles e enfim, eu fico com muita pena, porque eu gosto dos jogos da Xbox, gosto do serviço Game Pass deles, mas depois eu não consigo olhar e pensar, estar ansioso por um jogo deles. Se me disserem que para o próximo mês vai sair o próximo Gears of War, eu vou ficar maluco. Eu adoro a série, joguei todos os jogos da série. O próximo Halo, a mesma coisa, mas depois estamos aqui com uma falta de jogos pujantes, os AAAs. Se a indústria não está preparada para AAAs, isso também é outro assunto, compreendo perfeitamente, mas considerando que a Microsoft tem gigantes como a Activision e Bethesda, se há algum estúdio que tem lançado AAAs para mexer com a indústria, são eles. E portanto não há razão para que não haja investimento. Depois de se investir tanto na aquisição de estúdios, depois não há um grande investimento na produção dos jogos. Ou se calhar há investimento a mais e os estúdios vão andando, vão adiando os seus jogos, e não há um compromisso com os jogadores, nós que queremos esses jogos, jogar esses jogos. Falta aqui alguma coisa neste vídeo, falta aqui algum jogo que me esteja a esquecer, algum estúdio da Microsoft? Diz nos comentários. Obrigado por assistirem. Este vlog até ficou longo demais daquilo que eu esperava fazer. Pensei que não tivesse sequer assunto para prolongar muito, mas vocês percebem um bocadinho a minha posição, e se calhar há muita gente que se vai identificar com aquilo que eu disse agora. Digam nos comentários se eu estou a ser justo ou injusto com aquilo que estou a dizer sobre a Game Pass, Xbox, o catálogo deles. Para mim não me interessa se o jogo sai ou não no Game Pass, se é pago. O que interessa é que saiam jogos de qualidade, e é isso que queremos, obviamente, jogar. E são jogos de qualidade que depois temos na PlayStation, na série em transportes, como é o Forza Horizon, que os jogadores de outras plataformas também os querem jogar. E não há muitos jogos como o Forza Horizon, infelizmente, no catálogo da Microsoft, que sejam realmente cobiçados, digamos assim, pelos jogadores de outras plataformas. Digam-me, mais uma vez, se eu estou a ser injusto, mas esta é a minha opinião neste momento, aquilo que eu penso, depois de ter jogado recentemente a Void e agora South of Midnight, que foi o que me fez então disparar este blog a falar. Não é um rant, mas é um libertar de estado de espírito daquilo que eu penso que está acontecendo no seio da Microsoft. Mais uma vez, obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam, o like é muito importante para ajudar neste vídeo. Um grande abraço.